Paz do Senhor, para todos que já estão nos acompanhando. Deus abençoe a cada um de vocês que já nos acompanha nessa transmissão ao vivo. Para você que já está nos acompanhando, compartilhe o link, compartilhe com nossos irmãos via WhatsApp, via Facebook. E hoje nós estaremos transmitindo, né? Hoje será comigo. E quero desde já fazer uma leitura com vocês em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 e 8. Nós vamos ler assim: em nome de Jesus, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá a vida eterna. Amém. Então, desde já, vai pensando aí no tema da nossa reflexão nesta noite. De Deus não se zomba. Ok? Então, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos abençoe neste culto. Ore comigo, você onde estiver. Deus amado, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado esta oportunidade de estar transmitindo, falando da sua palavra. Que essa palavra, Senhor, alcance as pessoas, alcance, Senhor, aqueles que estão necessitando, Jesus, ouvir, aqueles que estão necessitando, Senhor, ser edificados, ó Deus de poder, tão somente que o seu nome seja exaltado e seja glorificado nesta noite. Deus amado, alcance a cada um, Jesus. Alcance a cada família que nos acompanha neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, então, a paz do Senhor para você. Uma boa noite, em nome de Jesus. E, como de praxe, a gente não pode deixar de iniciar um culto sem louvar, sem exaltar o nome do Senhor Jesus. Como eu já disse aí no começo, o tema da nossa reflexão será de Deus não se zomba. Então nós vamos louvar sobre a grandeza do nosso Deus. Sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia! Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, para sempre. Vamos louvar ainda o nome do Senhor, dizendo assim que o nosso Deus, Ele é soberano.
Então nós vamos entoar ainda sobre a grandeza do nosso Deus, dizendo que Ele é soberano. Louve juntamente comigo, um louvor muito conhecido. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelas suas maravilhas, pelas suas grandezas. Podemos dizer que nosso Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvemos esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso. Aleluia! O Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Senhor, ninguém nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Grande é o nosso Deus, grande é o Senhor nosso Deus. Para você que acompanhou a leitura no começo, está registrada lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 6, o versículo 7 e 8, é o texto da nossa meditação. De Deus não se zomba. A palavra do Senhor está registrada dizendo o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? De Deus não se zomba. No dicionário vai nos trazer que a palavra zombar, ela significa caçoar, significa provocação. Vai dizer algo, quer dizer algo, né? Zombar quer dizer algo em tom de provocação. Tratar com menosprezo, desdenhar. E, por último, blasfêmia. O dicionário vai nos trazer estes significados para a palavra zombar. Em algum momento da nossa vida,
nós passamos por alguma situação constrangedora, não é verdade? A gente passou por uma situação, ou então a gente provocou uma situação constrangedora. Isso durante a nossa vida, seja desde criança até adulto, idoso, até a velhice, passamos por alguns momentos assim, não é verdade? E faz parte da nossa vida. Mesmo que por brincadeira, às vezes a gente constrange ou é constrangido. Quando a gente era criança, a gente costumava brincar, né? A gente zombava do gordinho, a gente zombava do sujinho, zombava daquele que era feinho, né? Daquele que era baixinho, ou então daquele que era 4 olhos, né? Aqueles que usam óculos falavam, 4 olhos, né? A gente zombava dessa forma. Era alguma das brincadeiras, né, vamos dizer assim, comuns entre a criançada. Ainda hoje é uma brincadeira entre a criançada, né? Algumas que são zoadas, vamos dizer assim, né? Algumas que são zoadas conseguem levar esse tipo de brincadeira na esportiva. Mas outras carregam o trauma pelo resto da vida. Outras crianças, outras pessoas não têm essa mesma facilidade de levar as coisas na esportiva e carregam um trauma. Por quê? Sofreu constrangimento, né? Que não foi possível superar. Esse tipo de brincadeira hoje é chamada de bullying, né? Muito comum, principalmente entre as crianças e adolescentes. E muitas das crianças, muitos dos adolescentes que passaram por bullying, hoje sofrem pelo constrangimento do trauma causado lá no passado, por causa da zombaria, né? A Bíblia vai nos dizer que um dos sinais dos últimos dias será o desvio da atenção de Deus. Será o desvio do foco da palavra, do caminho de Deus. E também a blasfêmia contra Deus. É um dos sinais dos últimos dias, sinal dos fins dos tempos. Vai ser uma das características que vai distinguir o anticristo. A blasfêmia contra Deus, a zombaria contra Deus. Em Apocalipse vai nos trazer essa história, essa profecia, melhor dizendo, que mesmo durante o julgamento, mesmo no dia do juízo, aqueles que não creram na profecia, aqueles que não se arrependeram, continuaram a amaldiçoar, continuariam a blasfemar contra Deus. Lá em Apocalipse 16, versículo 8 e 9, vai dizer assim que o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e recusaram a glorificá-lo. Mesmo no sofrimento, recusaram a glorificar, recusaram se arrepender da zombaria, das blasfêmias contra Deus. A blasfêmia é uma renúncia consciente a Deus. A blasfêmia é uma denúncia pública contra Deus. A blasfêmia
significa falar mal com intenção. Falar mal de Deus, zombar de Deus com intenção, né? Com consciência, sabendo o que está fazendo. Cometer o pecado de zombaria, cometer o pecado da blasfêmia, não significa uma simples descrença. Não significa que a pessoa não crê em Deus. Não. Mas uma descrença com determinação, né? Renúncia consciente a Deus. É a blasfêmia. Um dos exemplos que eu quero destacar aqui na Bíblia, que eu separei, é do rei Belsazar. O rei Belsazar viveu no tempo de Daniel e foi o rei da Babilônia, né, logo após Nabucodonosor. E vai dizer lá no capítulo 5 de Daniel, vai dizer que certa vez o rei Belsazar, ele promoveu um banquete. E nesse banquete tinha muitas pessoas importantes. Tinha nobreza, tinha as esposas dos nobres, tinha as concubinas. E nesse banquete, Belsazar resolveu zombar de Deus. Como? Capítulo 5 de Daniel. Os primeiros versículos vai dizer assim, que certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Note aqui que não era uma simples festa, uma festinha, né? Olha lá, 1000 dos seus nobres, Daniel vai escrever aqui. Então era uma festa grandiosa. Enquanto Belsazar, verso 2, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Ora, Belsazar, ele não perguntou. Daniel descreve aqui o seguinte, que Belsazar não perguntou se tinha mais taças. Como tinha uma nobreza, pessoas importantes, ele queria causar uma boa aparência, né? Causar ali aquele banquete ser o banquete, né? O banquete. Então, ele manda os seus servos trazerem as taças de ouro e de prata, utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Belsazar sabia muito bem de onde eram aqueles utensílios. E Belsazar, com certeza, já tinha ouvido falar do Deus de Daniel, do Deus de Sadraque, Deus de Mesaque, Deus de Abednego. De Deus não se zomba. Belsazar estava consciente do que estava fazendo. Ele sabia de onde era. Então, o versículo 4 vai dizer que eles brindaram aos deuses, né, com os utensílios sagrados. O versículo 4 vai dizer: enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses, né? Louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Uma das coisas que Deus abomina é adorar outros deuses a não ser Ele, né? E uma das coisas que Deus
deu como ordem, deu como mandamento, é que não farás para ti imagens de escultura, nem prostrará a elas, nem adorarás a elas. Então, pegar os utensílios sagrados que eram para o uso, a adoração a Deus, uso exclusivo para a adoração a Deus, e brindaram a outros deuses. Só que a história vai nos dizer que enquanto eles festejavam, bebiam e louvavam a outros deuses, o versículo 5 e 6 vai dizer que de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Ora, de repente, apareceu algo inesperado. Algo inesperado. Belsazar sabia que aqueles utensílios eram do Deus de Israel, era do Deus de Daniel, era do templo de Jerusalém. Belsazar resolveu zombar de Deus de uma forma muito inusitada, né? Aproveitou-se da ocasião. Muito provavelmente aqueles utensílios de Jerusalém eram lindos, eram muito bonitos, e Belsazar então, né, vamos promover aqui, né, vamos mostrar aqui que o nosso reino tem coisas bonitas. Mas se esqueceu que de Deus não se zomba. E no decorrer da história, vai dizer que aquela mão, aquela mão escreve coisas na parede e que eles não conseguem decifrar. As palavras escritas, Mene, Mene, Tekel, Parsim, eles não sabiam o que significavam. Então, mandaram chamar Daniel. Vários videntes, vários adivinhadores tentaram descobrir o que estava escrito, o que foi escrito na parede por aquela mão misteriosa. Mas tiveram que recorrer a Daniel. E Daniel ele vai dar o significado a Belsazar da seguinte forma. Versículo 25 vai dizer, do capítulo 5 ainda vai dizer as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, enquanto eles festejavam, apareceu a mão de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E Belsazar ficou assustado, porque não descreve, mas eu acredito que ele se lembrou. Falou, nossa, pegamos estes utensílios de Israel e agora essa mão misteriosa. A Bíblia não vai descrever, Daniel não descreve que ele pensou isso, mas acredito que sim. Porque Daniel interpretou
E depois disso, Belsazar tentou aliviar a sua zombaria. Depois de ter zombado e depois de saber o que estava escrito, Belsazar tentou aliviar a zombaria, a blasfêmia contra Deus. Agradando quem? Tentando agradar o profeta Daniel. Falou: Daniel, como você descobriu, como você interpretou o que significa, e na cabeça de Belsazar, por causa disso eu vou perder o meu reino. Então, vamos fazer o seguinte, olha lá, versículo 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Ó que beleza! Ó, Daniel, você interpretou pra gente, então clama ao seu Deus para mudar isso daí. Então, toma esses presentes, intercede por nós. Mas de Deus não se zomba. E no versículo 30, no comecinho, vai dizer que naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Podemos dizer que Belsazar, ele descobriu da pior maneira de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Vamos voltar ali em Gálatas, onde nós lemos no começo. Gálatas 6, versículo 7 em diante. Todos nós já ouvimos aquele ditado: a gente colhe o que planta. Não é verdade? Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. E assim por diante. A gente colhe o que planta. Versículo 7 de Gálatas 6 em diante. Novamente, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não descansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos domésticos da fé. Especialmente. Então, façamos o bem. E lembremos que de Deus não se zomba. Este ano, a gente teve a surpresa dessa pandemia, coronavírus, que nos pegou aí de surpresa. E eu pergunto a você, responda para você mesmo. O que você aprendeu nesses meses de isolamento social? A gente viu no começo do ano aqui no Brasil a zombaria que se faz contra Deus no carnaval. Infelizmente, é uma festa pagã. E zombam e blasfemam de Deus, blasfemam de Jesus Cristo. E eles não sabem, ou melhor, sabem, Porque a blasfêmia é uma renúncia consciente a Deus. É uma descrença com determinação.
Então o que nós temos de fazer é o bem, fazer o bem. E pedir para que Deus tenha misericórdia, especialmente, né, dos domésticos da fé. Neste momento eu quero convidar você a orar comigo, neste momento, para que o Senhor nos dê sabedoria. Porque, apesar da nossa crença, apesar de tudo que a gente tem feito, se a gente não tomar cuidado, a gente pode zombar, a gente pode blasfemar contra Deus, num mínimo detalhe, né? No meu modo de agir, no meu pensar. Então oremos ao Senhor para que Ele nos dê força para enfrentar as dificuldades e principalmente para que Ele nos ajude a ter sabedoria para semearmos coisas do Espírito, né? Do Espírito colheremos. Oremos ao Senhor neste momento. Deus de graça, Deus de bondade, eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos que passei com essas pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos amigos nesta noite, que nos acompanham nesta transmissão. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho certeza que essa palavra, como eu senti em transmitir, em falar, tem atingido aquele que precisou ouvir. Assim como a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai e atinge a necessidade de cada um. Deus amado, se existem pessoas que estão caindo em descrença neste momento de pandemia, estão enfraquecendo na fé, Deus de poder, coloca a tua mão, Jesus. Abençoa, meu Deus, para que essas pessoas não desanimem, para que nós possamos, Senhor, em breve voltar a congregar. Como diz também em Hebreus, não deixemos de congregar. Estamos aqui nesse distanciamento, nesse isolamento social, mas nós estamos congregando, ainda que de forma virtual, louvando e engrandecendo o Teu nome, Jesus. Eu quero interceder, Senhor, pela vida de cada um que acompanhou esta live, pela vida de cada um que vai assistir também, Senhor, ainda hoje, amanhã, semana que vem. Abençoa, meu Deus. Coloca a Tua mão de poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas, cada uma delas, para que, meu Deus, a Tua palavra se propague, a Tua palavra seja disseminada, para que tão somente o Seu nome seja exaltado e seja glorificado, Senhor. Aleluia. Deus de poder, dá-nos sabedoria, Jesus, para jamais zombar de Ti. Jamais, Senhor, zombar de Ti, Jesus. Jamais blasfemar contra Ti. E se em algum momento da nossa vida nós cometemos essa falha, perdoa, Senhor, as nossas vidas. Perdoa, Senhor, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós carecemos do Teu Espírito Santo nos convencendo dia após dia o que fazer de melhor. Nos ajuda, Senhor, a ter ânimo, a jamais perder, Senhor, a fé. Deus amado, que muito em breve nós possamos voltar a congregar fisicamente no templo, naquele lugar, Senhor, dedicado para a adoração ao Teu nome. Deus de graça, Deus de bondade, visita neste momento os nossos irmãos, Senhor, os domésticos da fé, aqueles que estão, nosso Deus, no leito do hospital por conta desse vírus, por conta dessa doença, Senhor, que estão, Senhor, diagnosticados com corona. Deus amado, põe a Tua mão de poder, abençoa, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros,
que estão cuidando das pessoas. Coloca a tua mão, Senhor, para que vidas sejam restauradas. Ó Deus, quantas vidas nós vemos, ainda que dentro do meio cristão, que foram ceifadas por conta dessa doença. Ó Senhor, Tu sabes de todas as coisas, mas nós intercedemos. Senhor, se existe alguém no nosso meio que precisa da cura, Senhor, coloca a Tua mão, Jesus, que essas pessoas sejam curadas, tão somente para glorificação e exaltação do Teu nome, Jesus. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos que trabalham na linha de frente, nossos irmãos que são médicos, nossos irmãos que são enfermeiros, nossos irmãos que são agentes de saúde, todos aqueles que trabalham, Senhor, diretamente e que estão, Senhor, propícios a serem infectados. Senhor, coloca o Teu manto de poder para que este vírus não chegue, Senhor, não se aproxime dos Teus servos. Senhor da glória, abençoa, Jesus, nos dê imunidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria para também fazer a nossa parte. Sim, Jesus, no distanciamento social, ó Deus, nos cuidados, em tratar os nossos familiares, em tratar os nossos irmãos, em tratar os nossos idosos. Nos dá sabedoria, Jesus. Muitas vezes nós achamos que é coisa boba, mas nós sabemos, Senhor, que quando a doença atinge alguém próximo, nós ficamos abatidos. Por isso, Senhor, nos ajuda a ter empatia. Nos ajuda, Senhor, neste momento de dor, neste momento de dificuldade, onde muitas pessoas estão sofrendo, onde muitos médicos estão trabalhando dobrado, onde muitos enfermeiros já estão exaustos, onde muitos agentes de saúde estão com medo. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da nossa família cristã, tem misericórdia da nossa família sanguínea. Que a Tua graça, Senhor, os Teus santos anjos jamais se apartem de nós, nos protegendo e nos guardando. E se por algum momento, Senhor, alguns dos nossos irmãos forem infectados, coloca a Tua mão, Jesus. Põe a Tua mão, cura, restaura, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Nosso Deus nos deu uma semana de paz, nos deu um restante de noite abençoado, nos deu uma semana de vitória. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. Nós cantamos que o nosso Deus é soberano. Cantamos que o nosso Deus, Ele tem que ser exaltado. Cantamos que o nosso Deus é grande. E, como eu gosto sempre de fazer, né, de despedir com um louvor. E nós vamos continuar exaltando a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Este louvor, acredito que você conhece. Se você não conhece, você vai passar a conhecer. Vai dizer assim que todo louvor, toda honra, toda glória seja dado ao nome do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso. Onde você estiver aí,
Exalte ao Senhor, glorifique a Ele, dizendo assim: Senhor, nosso Deus é poderoso. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, toda a glória, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos.
por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Aleluia. Que nós possamos, dia após dia, ansiar pelo nosso Deus. A Ele seja honra, a Ele seja glória, todo louvor. Para nos despedirmos, eu quero me despedir de você com a bênção sacerdotal que está registrada em Números, no capítulo 6, no versículo 24 ao 26. E lá está escrito assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor. Fica com Deus.